camada grossa de sujeira e se você ficar 7 dias sem lavar as mãos, uma camada grossa de sujeira e oleosidade vai começar a se formar na sua mão. As bactérias adoram viver nesses lugares, aí elas vão se multiplicar muito rápido e vão ter milhares de micro-organismos vivendo na sua mão. Mas e se você ficar 6 meses, 1 ano sem lavar as mãos? O que acontece se você ficar um dia inteiro sem piscar? E o que aconteceu com a criança que comeu pilhas? Eu sou o Raz e essas são 10 curiosidades que vão explodir a sua mente. Primeira, e se você parar de lavar as mãos? Bom, galera, depois de 7 dias sem lavar as mãos, vão ter milhares de micro-organismos vivendo nela. E depois de 30 dias, a sujeira fica muito mais densa e grudenta. As suas mãos vão ficar com um cheiro muito ruim, por causa das bactérias que liberam algumas substâncias. E se você encostar no seu rosto ou no seu olho, você vai pegar uma infecção. 6 meses sem lavar. Depois de 6 meses sem lavar as mãos, galera, elas ficam quase irreconhecíveis. A sujeira endurece e vira uma crosta. E qualquer machucado ou corte que você tiver nos dedos vira uma infecção muito grave. 1 ano sem lavar. E 1 ano sem lavar as mãos, a situação já piora muito. A tua pele vai começar a sair da sua mão por causa do tanto de infecção e fungos crescendo. Pode parecer mentira, galera, mas é a pura verdade. O que acontece se você ficar muito tempo sem piscar? Bom, galera, depois de 1 minuto sem piscar, os teus olhos começam a ficar vermelhos e irritados. Você vai sentir muita coceira e os seus olhos vão começar a arder. Aí eles vão começar a lacrimejar para compensar a secura. 10 minutos sem piscar. Depois de 10 minutos assim, galera, a falta de piscar faz com que os seus olhos fiquem extremamente secos e bem doloridos. A tua visão vai ficar muito embaçada e pode começar a surgir pequenos machucados nos seus olhos. 1 hora sem piscar. Depois de 1 hora sem piscar, galera, o desconforto seria tão grande que seria quase impossível continuar. A visão ia ficar muito prejudicada e os seus olhos iriam precisar de um médico. 1 dia sem piscar. Primeiro que é impossível ficar 1 dia sem piscar. Você precisaria colocar esses adesivos aqui. Mas depois de 1 dia sem piscar, o teu olho estaria extremamente seco. Você já não estaria enxergando quase nada. O risco de pegar conjuntivite e infecções é quase 100%. Mas pegar essas infecções não é nada, galera. Porque se você ficar 1 dia inteiro sem piscar, você já estaria praticamente cego. O que acontece se você comer um peixe cheio de parasitas? Bom, galera, isso acontece quando você não cozinha o peixe direito. Principalmente quem gosta de comer comida japonesa, sushi, sashimi. E ele acaba ficando com parasitas vivos. E se você comer ele desse jeito, alguns vermes, como o verme anisaki, vai te dar muita dor de barriga. Porque eles vão ficar na parede do teu estômago e você pode ficar tonto, vomitar. Mas o pior, galera, é que esse peixe vai te dar infecção anisakise. E você só vai poder tirar esse verme com uma cirurgia. Então é melhor cozinhar bem o peixe que você vai comer. Se você engolir um chiclete e ele vai ficar preso no teu estômago por 7 anos? Bom, galera, ao contrário do que muita gente pensa, quando você engole um chiclete, o ácido do teu estômago vai dissolver só uma parte dele. Porque o teu estômago não consegue dissolver a maior parte dele, porque ele tem um material parecido com a borracha. Aí ele pode ficar 1 ou 2 dias no teu estômago, mas depois disso ele vai sair no teu cocô. Não tem problema engolir um chiclete, galera. Mas se você engolir muitos, aí sim eles vão ficar presos e parados no teu estômago, e você pode ter que ir no médico. O que aconteceu com o menino que engoliu pilhas? Pois é, galera, mesmo sendo uma coisa muito doida, isso acontece muito. E esse caso aconteceu aqui no Brasil em 2021, quando uma criança comeu uma pilha. Só que como a pilha tem muitas substâncias químicas, ela queimou e inclusive esse menino teve o estômago perfurado e queimado, galera. Ele teve que fazer uma cirurgia muito perigosa e arriscada para corrigir os machucados dentro dele. E por um milagre ele sobreviveu. Mas tem vários casos, inclusive aqui no Brasil, de pessoas que comem pilhas e não têm a mesma sorte. Pois é, que elas vão pro paletó de madeira. O que acontece se você parar de dormir? 24 horas sem dormir. Bom, galera, com 24 horas sem dormir, você começa a sentir cansaço extremo, irritação, falta de concentração e dificuldade para lembrar das coisas. E você não consegue raciocinar direito. 48 horas sem dormir. Com 48 horas sem dormir, a confusão mental aumenta muito. Você vai começar a ver coisas que não existem, você vai começar a ter alucinações. E você vai ter alguns efeitos no teu corpo. A falta de sono, galera, vai te dar dificuldade de fazer coisas básicas. O teu corpo não vai conseguir fazer digestão de comida e a tua imunidade vai cair muito. E isso vai fazer você ficar doente muito mais fácil. 72 horas sem dormir.
Com esse tempo todo sem dormir, a tua mente vai começar a ficar muito confusa. As alucinações vão começar a piorar muito e você vai ter uma sensação de paranoia. Você vai ficar literalmente louco. O teu cérebro vai começar a desligar, forçando você a tirar alguns cochilos. 120 horas sem dormir. Com 120 horas sem dormir, você entra em um estado de delírio total. E você não vai conseguir mais saber o que é real e o que não é. E o teu corpo vai ficar tão sobrecarregado que você vai desenvolver vários problemas. 6 dias ou mais sem dormir. Bom, galera, com mais de 6 dias sem dormir, Teu corpo iria estar tão cansado que os teus órgãos não iriam aguentar e você iria pro beleléu. O que acontece se você parar de tomar água? Com 24 horas sem tomar água, você vai sentir uma leve desidratação. A tua boca e a tua garganta vão ficar seca. você vai fazer menos xixi. Ter dificuldade de se concentrar, se sentir cansado e vai ficar um pouco irritado. 48 horas sem tomar água. Com 48 horas sem tomar água, galera, você vai se sentir cansado, Tonto. e a tua pele vai ficar bem seca. A tua boca vai começar a rachar e você vai começar a sentir dificuldade para falar. E nessa fase o teu corpo entra no modo sobrevivência. Ele vai deixar a água que ainda tem no teu corpo pro teu cérebro e pros teus órgãos vitais funcionarem. 72 horas sem tomar água. Bom, galera, aqui as coisas já ficam bem perigosas. Você pode começar a alucinar e ter muita confusão. Os teus rins podem simplesmente parar de funcionar. Mais de 3 dias sem tomar água. Com mais de 3 dias sem tomar água, galera, o colapso dos seus órgãos é praticamente inevitável. Principalmente dos seus rins. O teu cérebro pode inchar por causa da falta de líquido e você pode ter convulsões. E depois ir pro paletó de madeira. A maioria das pessoas não sobrevive mais que 3 dias sem água. O que acontece se você comer um sapo vivo? Bom, galera, primeiro que muita gente, por nunca ter comido carne de sapo, É alérgico à carne dele sem saber. E isso ia te dar várias reações alérgicas. Inclusive, você pode ficar com dificuldade para respirar. O sapo também tem muitas toxinas e veneno, galera. E isso vai fazer você vomitar e sentir muita dor de barriga. fora que o veneno, galera, pode fazer o seu coração parar. E como se isso tudo não fosse o suficiente, você ainda pode pegar vários parasitas e infecções, como salmonela e Como o sapo ainda tá vivo, ele vai ficar se mexendo na tua garganta até você engolir ele. O que aconteceu com um homem que foi engolido por uma baleia? esse caso aconteceu em 2021, galera, com um homem chamado Michael Packard. Que é um mergulhador em Massachusetts, nos Estados Unidos. Bom, galera, ele tava pegando lagostas no fundo do oceano quando ele sentiu uma pancada muito forte e tudo ficou escuro. Aí ele percebeu que ele foi engolido por uma baleia por engano, porque a baleia jubarte que engoliu ele, ela só come peixes pequenos. Aí quando a baleia percebeu que tinha engolido ele, ela subiu na superfície e cuspiu ele pra fora. Aí o Michael foi resgatado pelo amigo dele que estava perto em um barco. Mas ele não sofreu nada grave, só alguns machucados e um susto muito grande. O que acontece se você beber só a água do mar? Bom, galera, beber água do mar não é uma ideia muito boa, não. Isso porque ao invés de matar a tua sede, a água do mar tem muito sal. E quando você bebe ela, o teu corpo precisa usar ainda mais água para digerir e processar esse sal que você tá bebendo. Aí o teu corpo começa a desidratar e perder água. 2 dias bebendo água do mar. Com 2 dias bebendo água do mar, o teu corpo vai estar perdendo muita água para tentar expulsar o sal e você vai sentir muita dor de cabeça. A tua boca vai ficar seca e a tua língua vai inchar. E você vai se sentir confuso. 3 dias bebendo água do mar. A partir do 3º dia bebendo água do mar, galera, Você vai ficar muito fraco e começar a sentir cãibra. o seu coração vai acelerar muito. Você vai começar a delirar. 5 dias bebendo água do mar. Depois de 5 dias bebendo água do mar, se você não se reidratar com água potável, o teu corpo vai ficar tão sobrecarregado que você vai pro paletó de madeira. Ou melhor, pro beleléu. Mas esse foi o vídeo, galera. Ativa o sininho, deixa o seu like, senão tudo isso que eu falei vai acontecer com você. E comenta qual vídeo você quer ver aqui no canal. Um abraço do Haas e até mais.